Olá, meus amados e minhas amadas, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Vai aí dando seu like, se inscrevendo, compartilhando a mensagem para apressarmos a volta de Jesus. Vamos agora para o 32º round, mas antes vamos louvar. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Porque Deus está com você. No mundo passarei por aflições, mas anime-se, eu venci o mundo e estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Levanta suas mãos e vamos orar. Grandioso Deus e Pai, vamos nesse momento partilhar a Tua palavra. Abre nossas mentes, nossos corações e nos sensibiliza para entendermos, colocarmos a Tua palavra em prática para sermos bem-aventurados e restaurados por Ti, por Teu poder e por Tua graça. Seja conosco e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Então, a pergunta que não quer calar é a pergunta feita pelos discípulos a Jesus em Atos capítulo 1, versículo 6. Esse é o tempo de todas as coisas serem restauradas? Eu afirmo para você hoje, em nossos dias, que sim. E vou mostrar para você com evidências na palavra de Deus. Diz no livro de Daniel, capítulo 8, versículo 12, que em nossos dias as autoridades e a humanidade iria colocar a verdade por terra, debaixo dos pés, e ao fazer isso, eles iriam prosperar. Disse Daniel também, capítulo 7, 25, que as autoridades em nossos dias cuidariam em mudar os tempos e as leis, principalmente a respeito do sábado, trocando o dia de adoração e de guarda, trocando o sábado pelo domingo. Mas Deus se levantaria pessoas em nossos dias para restaurar a verdade e combater as heresias lá no mundo e dentro da igreja de Deus. Como ao voltar o povo de Israel, os judeus do cativeiro babilônico, Neemias começa a restaurar a cidade, o templo e a muralha de Jerusalém. Mas ali tinha coisas erradas. Surge inimigos ferozes fora do povo de Deus para tentar impedir que Neemias cumprisse a missão, tentando sabotar e colocar obstáculo, subornando ante falsos companheiros de Neemias. Mas com armas em punho dia e noite, coragem e muita oração, Neemias cumpre a sua missão. Porém, se a verdade não fosse restaurada ali, aqueles muros, todo aquele trabalho seria em vão. Como em vão era a muralha de Jericó. E em vão foi aquela muralha ali, em Jerusalém, quando eles foram levados cativos. Porque muralhas foram destruídas, templo queimado, incendiado, porque eles não estavam firmados na verdade. E aqui, Esdras e Neemias fazem um apelo para o povo se apartar de toda a estrangeirice, cortar
a aliança com o mundo, com o povo pagão e as autoridades daquela época, como também nos dias de hoje, tiveram que deixar mulheres e filhos para se consagrar por completo inteiramente a Deus. A respeito do sábado, eles fizeram do sábado e da santa cidade de Deus o que estavam fazendo com o templo no tempo de Jesus. E Neemias espancou alguns deles, arrancou o cabelo das suas cabeças e os amaldiçoou e os ameaçou e proibiu deles fazerem da cidade de Deus e do dia do Senhor comércio. Queridos, lá no capítulo 12, versículo 27 de Neemias, começa a inauguração dos muros de Jerusalém e da restauração de Jerusalém. Como está lá também em Isaías, capítulo 66, versículo 23, que lá na nova terra, todo sábado, nós nos reuniremos para comemorar o aniversário da criação e para comemorar também a restauração feita do dia do Senhor e da palavra de Deus, a verdade. E um pouquinho antes ali, em Isaías no capítulo 58, é mencionado isso. Quando fala que Deus levantaria mensageiros nos nossos dias, atalaias, que seriam reparadores de brechas. E logo após falar dessa brecha, é mencionado o sábado. Então, hoje não restauraremos o muro físico, mas restauremos o sábado, a verdade, que é escudo para o povo de Deus. E é o divisor de água entre os que servem a Deus e os que não servem. É dito lá em Malaquias. E é dito também em Êxodo, quando Deus enviou as pragas. Deus fez diferença entre os egípcios e os hebreus. Havia praga no meio dos egípcios, mas o povo de Deus estava livre das pragas. E Deus promete esse livramento também no Salmos 91, a todo aquele que crê e obedece à palavra de Deus. Mas, meus amigos e minhas amigas, é tempo de tudo ser restaurado? Veja, Daniel no capítulo 12 nos dá uma pista. A ciência iria multiplicar, tanto no conhecimento da palavra de Deus dos cristãos, como a ciência secular mundana. Pergunto para você, você já ouviu falar na inteligência artificial? Não está uma loucura? E é dito em 2 Timóteo, capítulo 3, que os homens seriam extremamente egoístas. É só eu. As paixões carnais mundanas. Nada para com Deus e nada para com o próximo. Seriam todos extremamente egoístas. Como também está em Mateus 24. O amor a Deus e ao próximo iria esfriar. E no Apocalipse, capítulo 16, fala também que o rio Eufrates iria secar. Como no passado, Ciro, libertador, secou o rio para invadir Babilônia. Deus usa a mesma metáfora e literal também, falando dos dias de hoje, que o rio Eufrates
um dos maiores rios do mundo, se não é o maior, seria seco, para que os reis do Oriente, do nascente do sol, passassem por esse rio. Mas ali, o personagem principal não é os reis do Oriente, é o Rei dos Reis, o Senhor Jesus, que irá invadir a Babilônia espiritual para resgatar os seus filhos. E também em Apocalipse 16, versículo 8 e 9, fala do calor. O sol iria esquentar cada vez mais e queimar os homens, matar os homens de calor com uma tocha de fogo. E queridos, faz 12 meses consecutivos que o calor bate um recorde atrás do outro. Já tem muita gente morrendo de calor, inclusive no Brasil. E quero dizer para você que em Mateus, no capítulo 24, nós temos ali também uma pista interessante. Eu quero abrir minha Bíblia em Mateus 24 com você. Aqui em Mateus 24, a volta de Jesus, ela é colocada aqui, os últimos acontecimentos é colocado aqui em 3 etapas. Como o processo da gravidez de uma mulher. Das contrações ao nascimento do bebê. E Jesus fala aqui, realmente, no versículo 19 de Mateus 24. Ai das que estiverem grávidas. Jesus usa aqui a metáfora da grávida. A partir do versículo 3, no verso 8, fala das contrações. É mencionado aqui guerras, rumores de guerras, fome, terremotos, epidemias. Mas vamos lá. A partir do verso 15, fala da grande tribulação, a dor máxima, a hora do parto. E aí menciona os grandes sinais, prodígios, o tempo sendo acelerado para salvar poucos. Diz aqui que se os dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. E no verso 29, fala do bebê nascendo, que é Jesus aparecendo nas nuvens dos céus com poder e glória, como o bebê saindo do ventre. Mas aqui, meus amados, tem um ponto de destaque. Nas contrações é mencionado várias coisas. Terremoto, fome, guerras, pandemias, sinais, prodígios. Mas tem um sinal aqui, crucial, que não faz parte dos sinais das contrações. Faz parte do momento do nascimento do bebê, que é a volta de Jesus. E esse sinal é o escurecimento do sol, da lua e a queda das estrelas. Que muitos dos nossos irmãos adventistas falam que já aconteceu, mas não precisamente da forma que está aqui. E agora você pesquisa lá no Google. A lua está enferrujando. O povo fala assim, mas a Bíblia diz que é transformando em sangue. Lá no Apocalipse. E o sol está com uma mancha 10 vezes maior que a Terra, soltando descargas magnéticas, afetando principalmente os meios de comunicações.
E logo em seguida desse sinal, Jesus vem nas nuvens dos céus com poder e muita glória. Agora vamos para Lucas, capítulo 21, versículo 25. Aqui dá os mesmos sinais que está lá em Mateus. Esse sinal da mulher grávida está nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. De formas assim, um pouco diferentes, mas é a mesma coisa. E aqui, mais uma vez, aponta o sinal crucial da lua, do sol e das estrelas no céu. O bramido das ondas do mar, homens desmaiando por causa dos graves acontecimentos. E aqui, no versículo 28, faz um alerta. Ao começar essas coisas a acontecer, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Então, queridos, é hora de você erguer a tua cabeça. Mas quero dizer para você aqui de alguns números interessantes. Quando vai surgir o dilúvio, Deus faz um alerta. O homem se corrompeu demais. Coloco agora limite no tempo de vida do homem, que será de 120 anos. Porém, creio que aqui não está falando de idade simplesmente, mas de tempo de graça, que Noé levou 120 anos para construir a arca. E em relação à idade, Abraão e Isaac viveu muito mais que isso. Mas vamos falar do tempo de graça. Noé prega 120 anos. Esses mesmos números destacam na vida de Moisés, vivendo 40 anos dentro do Egito, 40 anos em Midian e 40 anos no deserto, conduzindo o povo de Israel. Ou seja, enquanto Moisés estava vivo, era o tempo de graça para o povo voltar para Deus e se consagrar a Deus. Serem libertos não somente da escravidão física, mas da escravidão também espiritual. Serem renovados, transformados. E esse mesmo tempo aparece na história dos 3 primeiros reis de Israel. Saul reina 40 anos, Davi 40 e Salomão 40. Esses 120 anos na história desses reis também é um tempo de graça. É o tempo para esses homens buscar a Deus, que se consagrasse a Deus para que os seus reinos prosperassem. Como não se voltaram inteiramente para Deus, o reino foi dividido. Mas faz quantos anos que Ellen White morreu? Se Jesus vier em 2027, faltaria 8 anos para 120 que Ellen White morreu. E creio que a Ellen White está pregando mais na sua morte com seus escritos, as suas mensagens deixadas, do que no tempo que ela estava viva.
mais pessoas são atraídas hoje para os seus escritos do que para as mensagens que ela pregava, creio eu. E as mensagens de Ellen White é como as mensagens de Moisés naquele tempo. O povo precisava guardar a lei de Deus no deserto. O deserto ali era usado por Deus para provar aquele povo. E é interessante que os 10 mandamentos Deus escreveu em tábuas de pedras para que fossem eternizadas. E foi escrita por 2 vezes pelo dedo de Deus. E consagrada por Moisés com 2 períodos de 40 dias de jejum. E o inimigo tem ódio contra essa lei. Porque armaram uma cilada para Moisés, para que ao descer do monte, ele se enfurecesse e quebrasse as tábuas da lei. E hoje, como Deus reescreveu, insistiu com essa lei, os homens tentam mudar o sábado para domingo e adorar a imagem no lugar de Deus. O inimigo se ira contra Deus, que é o único que pode nos salvar. E com o seu selo, que é um elo que liga Deus e o seu adorador. E nesse tempo, as pessoas que adoraram o bezerro de ouro ficaram pelo caminho. As pessoas que comeram carne ficaram pelo caminho. Deus, ele deu para esse povo apenas o maná do céu. Deus queria que esse povo fosse vegano. Tinha aves ali que eles poderiam comer os ovos. Aves que eram oferecidas em sacrifício. Aqueles animais que eram oferecidos em sacrifício, eles também produziam leite. Deus poderia fazer chover carne para eles o tempo todo, como fez chover codornas. Mas o plano de Deus é que aquele povo fosse purificado, mente e corpo e coração, restaurados, para que eles pudessem ser uma bênção na terra que eles iriam possuir. Queridos, se o povo de Deus, para entrar numa terra contaminada pela prostituição e a idolatria, precisou passar por esse processo, imagina nós hoje, para irmos para o céu, habitar com fogo consumidor. E no lugar aonde habita a glória e a majestade divina. Precisamos levar a sério a mensagem da serva do Senhor sobre vestuário, sobre reavivamento e reforma, na questão também da saúde. Porque Deus quer nos tirar algo para nos oferecer uma experiência profunda com Ele e muito superior e melhor do que a que temos. Mas, queridos, é interessante que 33 anos depois que Ellen White morre em 1915, Israel começa a ser restaurado.
os judeus começam a voltar de terras distantes que estavam espalhados e reagrupar na Terra Santa. Como é dito no capítulo 2 de Isaías e no capítulo 43, que Deus iria reunir o seu povo de todos os lugares. E quando a humanidade visse isso, a glória de Israel, as pessoas iam fazer dessa Terra Santa um ponto turístico, como surgiram muitas caravanas para fazer turismo em Israel, pisar na Terra Santa e conhecer o Deus e a história desse povo que Deus conduziu e que Deus tanto ama. E está em Miqueias 4, versículo 2. Esse povo afluindo para Israel, para conhecer os mandamentos e os princípios e estatutos que Deus deu a esse povo. Porque viu que Deus é com Israel. Depois de várias nações impedir que eles voltassem a ser uma nação, mas de forma milagrosa e sobrenatural, Deus concedeu para eles essa graça. Então, 33 anos depois da morte de Ellen White, Israel começa a ser restaurado. E agora, queridos, desculpa, agora começa a guerra entre Israel e Hamas. E interessante que aqui em Mateus 24, Deus fala, orem, Jesus fala, orem, para que vocês não sejam perseguidos no sábado, nem no inverno. Ai das que estiverem grávidas e amamentam. Mas o interessante é que a Ucrânia, ela foi atacada no meio do inverno, no início do inverno. Tá, o inverno lá começa em outubro, ela foi atacada em fevereiro. E Israel foi atacado 2 meses antes do inverno, lá na região da Ucrânia e de Israel. Quando o Irã, o presidente do Irã atacou Israel recentemente também, foi no sábado. Mas é impressionante também como Deus defende Israel. Na Palestina, o Deus de Israel aparece numa única noite para 200 palestinos e ele se converte ao Deus da nação que está bombardeando eles. Um deputado turco no parlamento está discursando e praguejando Israel. E naquele momento ele desmaia e cai, bate a cabeça e é levado como morto pelos colegas. E agora, pesquisando aqui, descobri que aquele deputado morreu. O presidente do Irã, eu creio que no mesmo mês que ele atacou Israel, fez chover artefatos e mísseis contra Israel. No mesmo mês ele está voando sobre o seu país no mau tempo e o seu helicóptero cai e ele morre. Vocês não têm temor de Deus de se levantar contra Israel? Mas, queridos, mas tem uma coisa interessante. Que Jesus fala ali em Mateus 24. Quem lê a profecia de Daniel entende. E aqui, em Lucas 21, a partir do verso 20, Jerusalém é sitiada. E no verso 23 diz: ai das que estiverem grávidas, das que amamentas, aquele dia é de grande aflição e muita ira contra esse povo.
cairão ao fio da espada e serão levados cativos a todas as nações. Até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Os gentios pisará sobre Jerusalém. Então, esse texto aqui falando de Jerusalém sitiada, nos dá a entender que, como foi no tempo da Babilônia, como foi nos anos 70 depois de Cristo, que Jerusalém foi sitiada por Tito, isso acontecerá novamente. É o que a Bíblia dá a entender. Como Daniel também no capítulo 12, versículos 6 e 7, Daniel pergunta, Senhor, quando acontecerão essas coisas? No verso 7, Deus responde, quando for destruído o poder do povo santo. Então, essas mensagens dão a entender que, assim como os judeus estavam reféns lá no Egito, quando Moisés foi libertar, o povo de Israel também estará refém nos dias de hoje, cativos nos dias de hoje, quando o Senhor vier para socorrê-los. Porque não será o braço de Israel e de nenhum israelita de coração na face da terra se defenderá com o seu braço, ou com bombas, ou com mísseis, mas serão defendidos pelo braço do Senhor. E mais um detalhe que eu queria destacar é que no mesmo país que nasce a serva do Senhor, falando sobre o juiz investigativo, como vemos ali também em Apocalipse, capítulo 2, até o capítulo 3, o anjo falando sobre as igrejas, dizendo, olha, o anjo escreve, o anjo está relatando, o anjo te conhece. Hoje o anjo está relatando as minhas e as suas obras, de pensamento e de ações. O anjo te conhece. E os anjos estão te pesando na balança. Teus pontos positivos, negativos e o seu esforço por estar na presença de Deus e alcançar excelência diante de Deus. Então, assim como surge Ellen White falando sobre o juízo investigativo, que o céu, o lugar santíssimo está sendo purificado dos registros dos nossos pecados. O nosso coração e o templo do Espírito Santo aqui também precisa ser purificado nesse mesmo tempo. Mas surge Ellen White nos Estados Unidos. E Ellen White morre em 1915 e 3 anos depois surge uma pessoa muito importante. Essa pessoa tem 27 letras no seu nome completo. Ellen White nasce em 827. E essa pessoa nasceu no mesmo mês que a Ellen White nasceu, no dia 7 do mês 11. Essa pessoa hoje é mundialmente conhecida por velhos e crianças e jovens, e foi conselheiro de vários presidentes dos Estados Unidos. Essa pessoa tem as iniciais de BG. Interessante que o nome da esposa dessa pessoa chama Ruth. Meus amados,
No livro de Ruth, o libertador de Ruth também é Boaz. Assim como esse homem tem as iniciais com B e a sua esposa com as iniciais de R, o mesmo nome do livro bíblico de Ruth. Esse casal passa uma mensagem extraordinária, porque lá Boaz liberta Ruth, lança a capa sobre Ruth à meia-noite. E Boaz ali representa Jesus libertando sua igreja. E eu fui pesquisar sobre esse cidadão. Muitas pessoas criticam por ele ser próximo do Papa, viver em paz com o Papa João Paulo II e outras coisas mais. Mas esse homem, ele também defendeu o sábado. Defendeu os mandamentos de Deus. E olha, meus amados, esse homem viveu quase 100 anos, 99 anos. Morreu agora recente em 2018. E o coronavírus vem um ano depois. E em 2020 começa a Mensageiros dizer, em torno de 2027 Jesus está voltando. Então, Deus levantou a sua serva Ellen White e levantou também esse homem para pregar a palavra de Deus e elevar a nossa atenção para Jesus e converter muitos corações. Então, meus amados, Ellen White nasceu nos Estados Unidos. Esse homem, por incrível que pareça, também é dos Estados Unidos. Nasceu no mesmo mês que Ellen White. Nasceu logo depois da morte da serva do Senhor, profetiza, para dar continuidade ao seu trabalho. Quem sabe esse homem também não é um profeta? Na Bíblia temos histórias de profetas que não eram do meio do povo de Israel. Então, queridos, pergunto para você, Jesus está voltando? É tempo de ser restaurada todas as coisas? Com certeza, sim. Que Deus me abençoe, a mim e a você. E que a nossa fé e a nossa esperança possa estar no Senhor. E que possamos louvar e cantar. A minha esperança está no Senhor. Vamos orar. Grandioso Deus e Pai eterno, abre os nossos olhos, meu Pai, para percebermos o quão maravilhoso é o Senhor e as suas promessas, e o quanto Ele é presente na vida dos seus filhos. Nos dá certeza de que o Senhor é conosco. E nos ajude, ó Pai, a estarmos com o nosso coração totalmente voltados e inclinados para o Senhor e para a sua vontade. Nos abençoe e nos dê a sua paz, e seja conosco a tua graça, o teu poder e a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz, fique na graça, e que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.